E agora, o Chega quer ouvir a Ministra da Saúde sobre o chamado turismo de saúde e o impacto que tem no SNS com urgência. Segundo o partido, os cidadãos estrangeiros provenientes de África, da América do Sul e de países asiáticos estão a sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde. Defendem ainda que a facilidade de acesso e a gratuitidade dos serviços de saúde em Portugal são os principais fatores que incentivam este fluxo de cidadãos estrangeiros. Afirmam ser incompreensível que o SNS não consiga dar resposta aos portugueses, mas que continua a gastar recursos dos contribuintes para tratamentos de imigrantes. Para Ana Paula Martins, este assunto é sensível e necessita de ser investigado. Afirmou, no entanto, que o SNS não deixa ninguém à porta. Vamos agora comentar precisamente este caso com Pedro Proença, aqui em estúdio, à distância também Rui Nunes, professor catedrático e antigo presidente da ERSE. Muito bom dia a ambos. Vou começar por si, Dr. Rui Nunes. Vimos aqui a Ministra que defende uma investigação ao turismo de saúde. Como é que vê a importância de um estudo aprofundado nesta área, especialmente no que toca às consequências éticas e sociais que este fenómeno pode trazer ao SNS? Ora bom, este é um problema sério, mas não é um problema novo. Eu, há cerca de 2 anos atrás, tive a oportunidade de visitar praticamente todos os hospitais do SNS e já então era um problema importante, grave e que se falava e que se discutia nos meios da saúde. E o que é estranho é que, envolvidos estes anos, haja queixas, que os administradores reclamem desta questão, mas que não haja, numa simples folha de Excel, os números deste acesso supostamente indevido ao SNS. Ou seja, não deve ser muito difícil, quer em hospitais, quer em centros de saúde, porque não é um problema apenas dos hospitais, que se façam as contas e que se diga exatamente qual é o número de pessoas que acede desta forma ao SNS, se trata de uma rede organizada para aceder ilegalmente ao SNS, ou se trata de pessoas que simplesmente escolhem Portugal como o seu destino de vida. E aí, naturalmente, Portugal é um país com enorme tradição de migração para o exterior, de expansão. Os portugueses são muito bem recebidos e tratados. Eu, como médico, vi muitos imigrantes que foram muito bem tratados na Suíça, no Luxemburgo, na Alemanha, em França, e, portanto, temos que ter muita sensibilidade e cautela. E, por outro lado, também não gostaria que esta questão servisse para mascarar o problema de fundo, que é a total ausência de reformas estruturais no setor da saúde, onde naturalmente depois problemas como este fazem vir à tona a questão essencial, que é um Serviço Nacional de Saúde sem capacidade de reter os médicos, sobretudo os médicos mais jovens, sem lhe dar condições adequadas de trabalho, que não é apenas uma questão de natureza salarial, com um modelo de organização que não se percebe qual vai ser no futuro, ou seja, se vamos ficar com a mesma reforma do governo anterior, com base em unidades locais de saúde, ou se queremos evoluir para um modelo diferente. Estão a fazer-se estudos, mas os meses passam e, por isso, tudo isto tem que ser, obviamente, diagnosticado, estudado, mas, sobretudo, corrigido. E se são vários problemas realmente do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Rui Nunes. Vamos também ouvir aqui o Dr. Pedro Proença. Do ponto de vista jurídico, como é que avalia a legislação portuguesa no que toca a este chamado turismo de saúde? Bom dia. A Lei de Bases da Saúde é relativamente simplista na forma como regula o acesso de estrangeiros, cidadãos em situação irregular em Portugal ao Serviço Nacional de Saúde. Isso é um facto. Eu acredito que quem pensou na Lei de Bases de Saúde, ao prever, efetivamente, mecanismos de acesso, tinha em conta que os mecanismos de controle a montante dos atestados que permitem a cidadãos em situação irregular aceder ao Serviço Nacional de Saúde era devidamente controlado. Eu explico porquê. Porque o acesso ao Serviço Nacional de Saúde por cidadãos em situação irregular em Portugal é permitido com um atestado de uma junta de freguesia que ateste que este cidadão está há mais de 90 dias em Portugal. Aqui o grande problema é que o fenómeno da emissão em massa de atestados desta natureza, que estava a ser investigado pelo CEF em 2022, e isto foi publicitado, foi uma situação mediática, cessou com a extinção do CEF. E, portanto, nós neste momento não temos a certeza de quantas juntas de freguesia, sei que há juntas de freguesia que neste momento já exigem a entrega de um título válido de residência para a emissão desse tipo de atestado, mas a verdade é que este fenómeno continua a reproduzir-se. Isto é, estas pessoas, obviamente, acedem ao Serviço Nacional de Saúde com atestados
atestados emitidos por juntas de freguesia que comprovam, com base numa mera declaração, que estão há mais de 90 dias em Portugal. E, portanto, quando eu já ouvi dizer aqui, responsáveis do Sistema Nacional de Saúde, que este caso é um caso de polícia, efetivamente isto é um caso de polícia, porque o Sistema Nacional de Saúde não pode, nem tem competência para controlar esta situação. Qualquer cidadão em situação irregular em Portugal que compareça no Serviço Nacional de Saúde com um atestado que confirme que está há mais de 90 dias em Portugal, beneficia das mesmas condições que qualquer utente inscrito no Serviço Nacional de Saúde tem. E, portanto, isto é uma situação grave, mas que tem que ser resolvida a montante do Serviço Nacional de Saúde. Porque faltava agora era termos o pessoal clínico dos hospitais a verificar se efetivamente estas pessoas estão ou não em situação de conformidade em Portugal. E isto é grave. É uma das causas, é uma das consequências da extinção do CEF, que, como eu digo, estava precisamente a investigar a situação da emissão em massa deste tipo de atestados. Muito bem, para já o Chega quer ouvir a Ministra da Saúde, Dr. Pedro Proença. Nós já vamos falar mais daqui a pouco. O Dr. Rui Nunes, muito obrigado por ter estado aqui no Now Todas as Manhãs.